Construir uma narrativa é mais do que contar uma história. É um poderoso instrumento de comunicação que agrega saber, identidade, estética, emoção. Potencial que pode e deve ser explorado no ensino. Atualmente, as tecnologias digitais facilitam ainda mais a produção de narrativas atraentes, ilustradas por imagens e sons. O universo das narrativas digitais foi o tema central da Semana de Desenvolvimento Docente, que marcou o início do segundo semestre para professores e preceptores da Unifase. A ideia, do desenvolvimento docente é justamente a gente aprimorar as competências pedagógicas, dos professores. E nós temos esse desenvolvimento docente 2 vezes por ano, cada semestre, e no decorrer do semestre a gente vai se preocupando em perceber as necessidades, do momento. Então a gente tem um grupo também, que a gente faz reuniões para discutir o que vai ser trabalhado, Esse desenvolvimento docente, no momento agora, a gente já está trabalhando com as narrativas, pensando justamente essa questão de que os alunos têm essa dificuldade com escrita, e aí trazendo um pouquinho dessa questão da narrativa, isso pode ser mais rico para o desenvolvimento deles, para o trabalho com essa questão toda acadêmica, As oficinas contaram com a experiência de um professor convidado, Alberto Tornaghi, um entusiasta do uso das narrativas digitais na educação. Entre outros projetos, ele implantou um programa de edição cooperativa em 400 escolas. A Tereza convidou a gente para pensar um programa de formação numa semana a partir da ideia de narrativas. E vieram alguns colegas, professores, a Regina, a Camila, que trouxeram diversos olhares sobre a questão da narrativa como elemento de aprendizagem. Então, essa oficina da gente trouxe um outro suporte. Professores frequentemente falam muito bem, muitos deles escrevem bem, mas a gente pensa pouco e usa pouco os outros suportes, as mídias digitais, como suporte narrativo de expressão. Isso é uma coisa, Então a gente trouxe uma oficina que está focada nisso, quer dizer, como é que eu comunico, como é que fotos comunicam, como é que vídeos comunicam e como é que eu posso fazer fotos, E aí, fazendo isso, pensar o que eu aprendo ao fazer isso? O que eu aprendo a pensar sobre o que eu quero dizer com a minha foto? Como é que a minha foto diz, Então, o que a gente fez no primeiro encontro foi aprender a ver muitas fotos, ver alguns vídeos, discutir como é que aquilo está narrando alguma coisa, e depois saímos para fazer fotos, e aí fizemos, entre uma oficina e outra, não um dever de casa, mas um prazer de casa, que era ir bater fotos que falassem de si, que falassem da sua história como educador, da sua história com a cidade. E hoje a gente está olhando para essas fotos, e bacana, porque a gente está vendo as fotos, primeiro vê só a foto, depois vê o que o autor da foto, a autora da foto disse sobre o que pretendia com aquilo, e aí volta a ver a foto, e é muito interessante a gente perceber o quanto a gente aprende sobre nós mesmos quando a gente olha para a foto com a minha história e depois eu olho com a foto com a história do outro. Então, constrói-se um processo também de autonarrativa a partir de olhar o seu trabalho e o trabalho dos colegas como uma coisa de contação de histórias. A pandemia colocou alguns desses recursos ainda mais em evidência. As plataformas digitais passaram a fazer parte do dia a dia da educação. Um caminho que pode ser aprimorado com novas ideias e criatividade. Do ensino baseado em usando como suporte os meios digitais, já estava bastante disseminado, mas virou uma imposição com a pandemia. Mas as mídias digitais estão no bolso da gente, no bolso de todo mundo. Está todo mundo com A gente carrega no bolso hoje um negócio que até fala no telefone, até serve como telefone, mas ele é câmera, ele é gravador, ele é máquina de ver cinema, ele é máquina de ver vídeo, É coleira eletrônica que a gente encontra as pessoas por ali, a nossa prisão nas redes sociais. Como é que a gente muda essa coisa, essa relação com esse objeto, para sermos nós que mandamos nele e não eles que mandam em nós? Como é que a gente transforma o objeto celular no nosso robô e não nós? Então, aproveitar a potência expressiva que as pessoas têm com mais esse lápis e caneta que a gente tem, que são... e conseguir refletir sobre efetivamente o que é que eu estou dizendo quando eu vou
estou saindo de propósito, vou para o canto da câmera, volto para a coisa. O que mudou isso? Né? O que eu estou dizendo quando eu faço cada uma dessas coisas? Pensar sobre essas possibilidades. Esther Takamori participou ativamente das oficinas. Uma oportunidade, né? Essa semana tem sido bastante intensa e bastante importante. Acho que uma oportunidade de nós nos desenvolvermos, de aprendermos, né? Coisas novas. No nosso dia a dia a gente acaba fazendo muita coisa, digamos assim, até no automático. Então essa é a oportunidade de a gente olhar para si mesmo e vislumbrar outras possibilidades, né, de se trabalhar. Mesmo não tendo o costume de fotografar, Esther se empenhou nas atividades práticas e recebeu elogios dos colegas pelo conceito diferente da foto que produziu com o próprio celular. Essa questão, acho que quando a gente olha essa foto, a primeira ideia que vem à cabeça é a luz no final do túnel. E que essa luz pode ser a saída, a salvação, né? Mas é importante a gente entender também o sentido contrário, né? Que, na verdade, você tem essa escuridão depois da luz, mas ela não é ruim. Na verdade, muitas vezes ela se faz necessária, né? Ela nos remete a nós mesmos, né? Esses momentos de introspecção, de entendimento próprio são também importantes e enriquecedores, né? Grata surpresa, né? Acho que a oficina ela nos estimula, né? A ter esse olhar e a exercitar, a fuçar, como eu coloquei aí, né? Coisas que a gente não via. A gente está com o celular todo dia, mas a gente está no automático, a gente não sabe dos recursos que a gente pode utilizar. E não para também para ver o corredor pelo qual eu passo quase todos os dias, né? Dessa maneira.